Contagem de todos a gravação inicial. Bem, pessoal, então hoje o propósito dessa reunião aqui é só para vocês como é que se realiza uma configuração dos templates. Os templates, essa funcionalidade que nós temos aqui dentro do server chamado templates, é onde nós cadastramos todos os templates do sistema. Tá? Então, todas as funcionalidades que possuem a opção de importar, tem um botão de importar, todos eles são, todos não, quase todos, quase todos são cadastrados nessa funcionalidade. O que não é cadastrado nessa funcionalidade é porque esse template, entre aspas, ele está configurado dentro do banco de dados. Então, o usuário não tem acesso. Então, por exemplo, template da nota patrimonial. A nota patrimonial, pela particularidade desse documento, ela já tem um template que é pré-definido e não pode ser editado, justamente porque ela existe uma classificação complementar dentro desse template que é variável de acordo com a finalidade para qual essa nota patrimonial vai ser utilizada. Então, tirando algumas situações que a configuração do template está no banco de dados, o restante é configurado nessa funcionalidade aqui. Né? Se a gente colocar aqui template, ele vai estar aqui dentro de administração, configuração template. Os templates para importação da receita, da despesa, seja da LOA, seja da LDO, e também, né, o PPA, eles são configurados aqui. Então, Felipe, você estava precisando testar, era o da LDO, né, que estava sem o template? Acho que era o da Lua. Era o Lua ou LDO, um dos dois. Acho que como atualizou o sistema, os dois estavam sem, tanto LDO quanto Lua. Ah, tá. Então, vamos ver aqui o da LDO. Esse botãozinho aqui, ó, para quem não conhece, esse aqui é o botãozinho de importar. Então, quando a gente clica nele, quando tem o template configurado, ele aparece aqui um botão aqui embaixo para fazer o download. Como não está aparecendo nada, isso quer dizer que esse template não foi configurado. Então, mesmo que você arraste o item para cá, não vai dar certo, porque não foi configurado. Então, proposta de receita LDO, proposta de receita. Esse aqui já está configurado, dentro do exercício de 2025. Eu vou checar 2024. O 2025 está configurado e aparece aqui, ó, layout do arquivo, baixar. Quando você clica nele, ele faz o download aqui do template. Deixa eu verificar agora, 2024. Apesar que 2024, acho que os testes vocês podem fazer em 2025. Deixa eu checar aqui. Uhum. 2024, então, é só LDO. Vou voltar para 2025. Ok. Então, dentro dessa funcionalidade, a gente vai inserir um novo template. Nós temos aqui um template de importação de receitas. Esse aqui é o da LOA. Que vocês, dentro aí quem tiver acesso aqui a essa funcionalidade, pode vir aqui, se for o caso, e alterar essa descrição. Tá? Aqui, por exemplo, acho que para mim faltaria informar aqui receita LOA. Aí fica mais fácil de localizar o template aqui. Aí, se for o caso, a gente pode entrar em produção e alterar só a descrição desse aqui, tá? Que é o ID23. Vou inserir então aqui, né? E nós vamos colocar aqui, importação, receitas, LDO.
Deixa eu ver aqui só alterar. Deixa eu ver aqui. Eu vou alterando aqui a forma de compartilhamento, só para vocês enxergarem as opções na seleção apresentadas. Tá dando para enxergar aí? Tá dando para enxergar. Aí você entrou naquela 23, é isso? Essa que eu peguei foi de homologação. Deixa eu ver lá em produção, talvez ele tenha outro código. Eu consigo olhar ele aqui. Entrei lá também. É o mesmo código? Em produção? 23, que eu tinha falado. 23. Aí você está mudando o nome dele, não é isso? Para LDO. Isso, eu só acrescentei LOA na frente para ficar mais fácil de identificar. Na descrição, importação de receita LOA. Então, aqui, quando vai inserir um novo template, eu vou colocar aqui a descrição desse template para você identificar ele aqui no cadastro. O contexto. Esse contexto, isso aqui é criado via banco de dados, então vocês não cadastram. Se porventura vocês estiverem procurando algo que não esteja aqui, aí é necessário abrir um Gira, uma demanda para poder criar esse contexto. Então, nós vamos olhar aqui para o contexto de importação PLDO, que é o que tem. Vamos procurar se tem alguma outra coisa aqui. Importação, vou ver para ordem alfabética. Aqui, específico. Importação de receitas LDO. Se não existisse essa opção aqui dentro, então teria que abrir uma demanda para a gente criar isso no banco de dados. Mas todas as funcionalidades que tem o botão de importar, isso já existe. Tá? Já tem aqui dentro do contexto. Selecionou o contexto importação de receitas LDO, nós temos aqui o tipo sistema. Esse tipo sistema ele é utilizado quando você alimenta o template dentro do próprio sistema. Por exemplo, nós temos aqui um template para o texto do decreto de créditos adicionais. Então, quando eu quero criar, naquele caso, esse tipo de template, onde ele vai ser confeccionado, aqui, ó, eu abro e vou digitando o texto, né, a formatação que eu quero, que vai ser utilizado lá na hora de gerar o decreto do crédito adicional. Esse aqui eu estou informando, colocando as informações do que deve ser gerado diretamente na tela, diretamente no sistema. Então, eu não faço um arquivo externo para importar. Tá? Então, a diferença desse tipo sistema para o outro tipo arquivo é essa. Sistema, você trabalha, confecciona em cima do sistema, e arquivo é quando você tem que fazer o template para importar um documento externo. Tá? Então, quando a gente tem esse botãozinho de importar nas funcionalidades, que é para importar uma planilha, então o tipo dele sempre vai ser arquivo. Aí nós temos aqui uma configuração simples, que não se aplica, eu particularmente não conheço nenhuma outra que precise dessa configuração, talvez tenha sido algo mais pontual de um cliente, mas nós temos aqui a configuração avançada. A avançada é onde nós vamos informar as colunas, qual é a posição das colunas do arquivo, onde que a gente faz toda essa configuração. Então, configuração avançada. O formato, nós temos XLS, TXT e CSV. Então, você pode fazer o template, configurar o template para importar um desses três formatos aqui de arquivo. Né? A gente vai colocar XLS, que é Excel, limite máximo
tivesse que limitar esse arquivo, então esse arquivo eu quero limitar a 100 linhas. Se a pessoa tentar importar 101 linhas, ela não vai conseguir. Isso aqui também é algo muito pontual, tá? A gente não deixa limite de linhas aqui. Feita essa parte inicial, agora nós vamos para as colunas do arquivo, ou seja, as colunas lá do Excel. Sim, Felipe? Tem dúvida uma coisa, aqui nesse tipo estava marcado o sistema, né? Aqui, no caso, a gente vai utilizar arquivos. Sistema é Os arquivos. quando isso, arquivo. Porque o arquivo é aquilo que você vai importar. Tá? Você vai trabalhar um arquivo fora do sistema, e aí você quer importar esse arquivo para dentro do sistema. Ou seja, você vai trabalhar no Excel e vai importar esse Excel para o sistema. Então, você utiliza sempre o Entendi, tipo eu arquivo. trabalho fora. Beleza, tá. Isso. Entendi agora. O sistema ele é para quando você trabalha dentro do próprio sistema, você não trabalha com nada externo. Então, são algumas funcionalidades pontuais que utilizam aqui o sistema, tá? Então, aqui nas colunas do arquivo, colunas do Excel, a gente vai colocar na posição que nós desejamos. Então, essa posição, o que ela significa? Ela significa isso aqui. Colunas, a posição, primeira posição, eu quero que ele fique na coluna A, segunda posição, na coluna B, terceira posição, coluna C. Então, você define em qual posição, ou seja, em qual coluna ele vai estar. Tá? Lá no coluna do Excel. Hoje seria uma nova. Então, aqui dentro das colunas, aí é importante para vocês saberem o que vocês precisam informar para essas colunas. Quais são as informações? É a que eu quero? Não. Vocês sempre vão inserir as colunas referente aos classificadores existentes no CEAFIC, naquela tela que a gente está trabalhando. Então, se a informação, o classificador que você quer não existe na tela do CEAFIC, você não pode utilizar ela aqui dentro do template. Tá? Então, por exemplo, vou aqui, receita. Como é que eu vou identificar o que eu preciso? Olhando o próprio documento. É uma forma mais fácil. Então, dentro da proposta de receita, a funcionalidade está aqui, você pode inserir novas. Então, da forma com que ela está agora, eu vou deixar assim, sabendo que isso aqui vai ser alterado no futuro, tá? Então, tipo de administração. Então, ele tem 3 informações na identificação, são 3 classificadores. Tipo de administração, órgão, unidade orçamentária. E eu tenho os itens da receita. Então, itens da receita, o que eu tenho de classificador? Eu tenho esfera, natureza, identificação, fonte, tipo de detalhamento, regra de dedução e as colunas dos valores, né, dos anos, valores para cada um dos anos. Essa abinha aqui de enviar proposta, ela não é uma aba que é informada pelo usuário, é uma aba referente àquelas tramitações, onde eu vou fazer o envio para a próxima instância. Isso aqui é uma aba que, inclusive, vai sumido de todos os documentos, tá? A gente vai implementar a tramitação somente fora do documento. Mas se tivesse, por exemplo, a gente está falando de LDO, então a LDO só tem o item da receita. Mas quando a gente fala de LOA, só para vocês entenderem a questão dos classificadores, quando a gente fala de LOA, eu vou abrir aqui a funcionalidade da LOA. Já tiraram. Então, vocês vão enxergar isso aqui. Essa tela, vou pegar esse outro ambiente, proposta. Tá, foi tirado aqui para vocês aqui também. O que acontece? Essa funcionalidade, ela tinha antes, o da LOA, ela tinha antes uma outra aba.
Então, além dessa aba item da receita, ela também tinha uma outra aba chamada metafísica. Então, que no caso não é aplicável aqui para vocês, porque a meta tem um cliente específico que utiliza, tá? Não me perguntem muito bem. Mas se tivesse uma outra aba, a gente precisaria informar os classificadores que estão aqui dessa outra aba. Nessa funcionalidade, só temos o item da receita. Então, é o que interessa. Beleza. Então, identificado quais são os campos, voltando aqui para a LDO, a gente sabe que a gente precisa primeiro informar o tipo de... Eu sempre coloco na ordem aqui dos itens, dos classificadores, tá? Mas isso ele não influencia na hora de importar. Se você colocar o órgão como primeiro, ele vai importar por esse campo aqui certinho. O que não pode é importar diferente do template. Então, eu vou colocar lá no template tipo de administração como primeira posição. Você vai inserir. Vou voltar aqui. Estou na telinha. Inicial, colunas, vou inserir uma nova coluna. Então, eu vou colocar aqui. Tipo de administração. Aqui você vai colocar o comentário dessa coluna. Então, dentro daquele, deixa eu ver se esse daqui, ó. Dentro aqui do template, quando você gera ele, você lembra que aquele outro que eu tinha testado para vocês tinha uma caixinha de mensagem aqui? Essa descrição, ela vai aparecer em cada coluna, aquele vermelhinho, com a descrição que vocês colocaram. Deixa eu mostrar aqui, botar aqui, porque às vezes a gente vai falando. É melhor o visual. Deixa eu ver se foi. Aqui, ó. Então, quando você alimenta aquele campo lá de descrição, ele vai aparecer o texto que você digitar, ele vai aparecer aqui. Então, você pode colocar ali a descrição para dar melhores informações, deixar a questão do... Tem cliente que utiliza para deixar como ele deve informar, por exemplo, detalhamento. Aí ele coloca que precisa informar a fonte, um ponto, detalhamento sem ponto, enfim. Ou ela dá as opções, tipo de detalhamento. Eu tenho um tipo 0, eu tenho um tipo 1. Tipo 0 quer dizer que é sem detalhamento. Então, a gente vai lá no template, na descrição e coloca. Vou colocar aqui. Tipo de administração. A gente pode vir aqui no cadastro. Tipo de administração. Nós temos aqui esses cadastros. Vou ver se copiar aqui o nome dá certo. Pronto, então eu quero que apareça lá para o usuário como orientação, como comentário dessa coluna, que o tipo de administração são esses. O código 1, que é o órgão de administração direta. Código 02, fundo da administração direta. E assim por diante. Então, você pode deixar aqui a descrição, nesses casos que tem essas opções de tipo, você tem que digitar um código, você pode utilizar esse comentário para poder elencar para o usuário quais são os códigos disponíveis para que ele utilize. Então, você pode montar nessa estruturazinha aqui que ele aceita perfeitamente. Essa célula, né, esse campo que vai ser alimentado, tem um tamanho mínimo, tem um tamanho máximo? Não são informações quase que o pessoal não utiliza, mas você pode delimitar. Então, vamos supor que se fosse um campo descritivo, onde o usuário tivesse que digitar, ele poderia colocar que o tamanho mínimo é 50. Então, se ela escrever menos que 50 caracteres,
dentro dessa coluna, ele não vai aceitar. Ou se ele escrever mais do que 100 caracteres dentro dessa coluna, ele não vai aceitar. Isso é obrigatório? Esse obrigatório aqui, você tem que olhar da seguinte forma. Nós temos os campos obrigatórios dentro do CFIC, eles precisam ser preenchidos de qualquer maneira. Se tem aqueles dentro do CFIC que não são obrigatórios. Uma coisa é a obrigatoriedade lá no CFIC. Mesmo que você informe, por exemplo, que esse tipo de administração não é obrigatório, se a pessoa não informar no template o tipo de administração, ela não vai conseguir importar. Por quê? Porque a funcionalidade exige o tipo de administração aqui. Eu não consigo avançar nos demais classificadores sem informar o tipo de administração. Então, por mais que você não obrigue no template, na hora de importar vai dar erro, porque a funcionalidade exige que esse campo ele seja informado. Então, só para vocês entenderem essa questão dessa obrigatoriedade aqui. Eu vejo que isso pode ser aplicado principalmente nas situações em que você tem um campo opcional, mas você quer colocar que usuários todos preencham. Então, dentro do template, ele vai ser obrigatório, mesmo que na funcionalidade não seja, você obriga que dentro do template ele seja preenchido. Tá? Então, você pode marcar como obrigatório com essa finalidade, ele já faz uma validação logo inicial. O campo está vazio, ele já dá a mensagem de erro. Utilizada no processamento, às vezes você tem informações que ele não é utilizado no processamento de determinada funcionalidade. Ele é mais informativo. Então, você pode ter uma coluna que não vai ser utilizada ali no processamento lá na tela. Ele já vem marcado até, inclusive, por padrão, tá? É algo muito pontual também. O que não vem marcado por padrão é obrigatório, justamente porque eu falei, porque o que vale mesmo é a obrigatoriedade do CFIC, tá? Aqui na tela da funcionalidade. E beleza, preencheu então, descrição, comentário, tamanho mínimo máximo, quase ninguém utiliza o tamanho mínimo máximo, já tem um padrão estabelecido pela máscara de cada classificador, definido se ele é obrigatório que o usuário informe naquele template, independente de qual é a obrigatoriedade dentro da funcionalidade. Agora a gente vai para os aspectos lógicos. Este campo, com este nome, com esses comentários, tem que ter um tipo. Nós temos aqui 3 tipos. Nós temos o classificador, entidade e livre. Esse classificador é quando existe um tipo de classificador cadastrado dentro do sistema. Então, não necessariamente todos os campos de uma funcionalidade são mostrar uma solicitação, por exemplo. Deixa eu pegar aqui. Esse campo aqui, assunto, ele não é um classificador. Então, ele está aqui dentro da identificação. Classificador são principalmente os itens dentro dessa funcionalidade. Alguns campos, esses classificadores, vocês precisam ir algum tempo identificando, então, e procurando, se for o caso. Porque, por exemplo, o tipo de ato, antes ele não era um classificador. Nada demanda, em que eu precisava transformar esse tipo de ato, decreto, que tem um cadastro prévio, eu precisava transformar esse tipo de ato numa informação, num classificador para ser utilizado em conta corrente, a contabilização. Então, transformamos esse campo em classificador. Então, ele tem um código, ele tem uma configuração. Aonde que a gente encontra esses classificadores? A gente olha aqui, ó, tipo de classificador. Tipo de classificador. Então, é uma configuração para o banco de dados, onde a gente informa o nome,
a gente forma qual é o esquema, né, o nome do banco de dados, então se é FIC Carioca 2025, qual é a tabela. Tabela VWSSP ação CAD. Então, isso aqui é uma informação do tipo classificador. Ele existindo aqui, como, por exemplo, tipo de administração. Então, tem administração. Tá aqui, ó, ele é um classificador. Então, esse classificador, ele possui uma estrutura dentro do banco de dados, um tamanho, uma máscara. Eu quero que para o tipo de classificador, tipo de administração, apareça para o usuário o código com o nome dele. Isso aqui é a máscara que fica visível ao usuário. E aí aqui a gente tem algumas regrinhas do comportamento dele. Isso não é essencial para vocês conhecerem isso, tá? Mas é só para vocês terem uma noção que uma estrutura classificatória é formada por tipo classificadores. Então, os tipos classificadores são informados aqui, e aí eles são inseridos aqui em uma estrutura classificatória, onde isso se reflete na própria funcionalidade, lá de solicitação. Então, você tem que identificar o tipo desse campo. Então, tipo de administração, ele é um tipo livre? Não. Um tipo de entidade, por exemplo, entidade seria um do campo assunto, ou, de repente, seria o livre. Ou é o livre ou é a entidade que levaria aquele campo assunto da solicitação. Mas o tipo de administração, ele é um classificador. Então, seleciono aqui um classificador e coloco o próximo aqui, vincular a entidade. Nós temos duas, uma para receita e outra para item da receita. Isso aqui sempre vai aparecer o que estiver disponível. Nada disso aqui vocês vão criar para que apareça aqui. Se o que você está procurando não está aqui, isso tem que ser customizado, tem que ser criado, que pode acontecer que determinadas funcionalidades, quando surge um novo campo, às vezes esse novo campo não foi criado para ser importado aqui, para ser importado num template. Isso às vezes pode acontecer. Então, como é que eu identifico aqui se é receita ou se é item da receita? Quando a gente fala item, é aquela aba de itens, é onde está o detalhamento daquele documento. Então, quando a gente fala receita, a gente está falando basicamente da identificação inicial dessa receita. Então, da forma com que está aqui a tela, qual é a identificação da receita? É o tipo de administração, o órgão, unidade. Qual é o item ou itens desse tipo, órgão, unidade? São várias naturezas de receita. Então, eles se tornam itens dessa receita aqui, que é identificada por 3 classificadores. Tá? Então, item e aqui receita. Se tivesse outras abas, ele iria aparecer aqui algo similar na nomenclatura em relação às abas. Tá? Então, o que eu quero informar primeiro? A identificação. Não é o item que eu quero identificar. Eu ainda não cheguei no item. Eu estou ainda na receita, né, na identificação inicial. O atributo. O atributo, item da classificação. Ele só aparece esse item aqui mesmo. Tá? Quando tem, geralmente já é 1 para 1, quando é confeccionado, quando a gente confecciona essas estruturas dentro do banco de dados, em algumas situações mais pontuais pode ter mais de uma opção. O tipo de dado, se é texto, se é inteiro, se é decimal, se é big decimal, se é data. Esses classificadores, por mais que a gente vá informar códigos, a gente sempre utiliza texto. Tá? É mais assertivo do que eu informar aqui, por exemplo, um inteiro. Então, até mesmo porque o inteiro comportaria o código 1, ele não comportaria o código 01. Tá? Então, para ser o código 01, tem que ser texto. E aí isso é importante porque o cadastro, aqui, por exemplo, do tipo de administração é 01, não é 1. Então, o tipo de dados tem que ser texto. O tipo de vinculação, código.
Ele aqui não tem uma outra opção. Tá? Então, como é que esse item, esse tipo de administração, que é um classificador da entidade Receita, com o atributo item de classificação, qual é a vinculação dele? Qual é a forma dele se vincular por meio de código? Então, aqui eu vou informar esse código aqui. Então, tipo de classificador. Já que eu estou falando de classificador, você lembra que eu mostrei para vocês os classificadores, os tipos de classificador, todos eles trabalham com códigos. Então, a gente não digita, aquela tela você não vai digitar o nome do classificador, você vai digitar o código do classificador. Então, assim, o tipo de classificador, Felipe, mesmo que você não tenha acesso, pelo menos a visualização você pode ter. Realmente, para alterar, não vai ser possível dar essa permissão para alterar, porque é muito sensível mexer lá, mas visualizar para fazer esse tipo de consulta é válido, tá? Que aí você precisa identificar o tipo de administração. Ah, William, mas aí eu não quero ter acesso lá. Ok. Você só vem aqui na lupinha mesmo e digita aqui no filtro. Nome contém administração. E aí você vai selecionar aqui tipo de administração. Ah, tem dois nomes, William, dois nomes, tipo de administração e tipo de administração 2. Qual que eu uso? Vai ser o tipo de administração porque lá nós não temos uma... Porque senão dentro da própria funcionalidade, a gente teria alguma coisa que diferenciasse aqui na descrição dele. Não aquele tipo de administração 2 vai ser utilizado para algum outro propósito bem pontual. Então, ele sempre vai no nome no original mesmo. Então, tipo de administração, ele já, o código 71, automaticamente ele já coloca aqui a máscara. Então, o que essa máscara fala? Que a posição é 1 com tamanho de 2. Então, isso quer dizer que o valor de amostra tem que ser 0,1. Ou seja, eu tenho que ter dois dígitos aqui nessa máscara. Tá? A posição é 1. Então, se tivesse outro, por exemplo, a fonte, ó, a máscara dentro do sistema é posição 1 com tamanho 1, só um caractere. Aí vem aqui, ó, barra, ponto. Inicia outra sequência aqui, ó. Então, eu tenho que colocar ponto. Aqui, tamanho 0,2. Então, fonte 501. É assim que a fonte deve ser informada no tempo de banco de dados. Por isso que é dessa forma. Então, vou voltar para o tipo de administração. Suporta o classificador todos? Tem funcionalidades como, por exemplo, a funcionalidade de verificação de limites para a proposta da LOA, é onde nós configuramos os tetos. Então, esses tetos, a gente pode deixar ele aberto a nível, por exemplo, de ação, uma ação específica, eu quero que a ação 2442 tenha um teto de 10 mil, ou você pode deixar que a ação, o teto é de 1 milhão para todas as ações. Então, isso é uma opção dentro da funcionalidade. A funcionalidade tem uma opção chamada todos. Então, por isso que ele tem essa pergunta. Suporta o classificador todos? Ou seja, a funcionalidade tem essa opção todos? Se tiver, você vai marcar aqui e vai colocar como que esse classificador, como que você vai digitar no texto. Então, lá tem que ser todos. Na hora que o usuário digitar, se ele digitar todos, não vai dar certo. Tem que ser todos. Ignora a validação de existência. Se eu marcar aqui ignora a validação de existência, ele vai ignorar o que está sendo preenchido, ele vai ignorar a questão da existência dentro do CFIC. O pessoal não utiliza isso aqui muito, tá? Vou ser bem sincero. Não conheço qual situação isso aqui é utilizado.
Beleza, então as informações básicas são essas. Nessa tela aqui, Felipe, você tem alguma dúvida? Tem aqui Um pouquinho no valor. explicando assim, bem complicadinho, mas tudo bem. É complicadinho mesmo. Aqui no valor da amostra, está aqui como tipo de administração. Agora mudou para o 0,1. Né? Beleza. Isso, o valor de amostra, ele é um valor que você digita. Então, ele fala aqui em cima como é que é a máscara, e aí você vai digitar aqui. Se você não colocar um valor de amostra, ele cria uma coisa aleatória. Mas dentro dessa máscara aqui, ó, dentro desse limite de 2. Então, ele mesmo, na hora de gerar o template, ele vai gerar um template aleatório. Porque às vezes você quer colocar um exemplo que seja mais utilizado pelo pessoal. Ah, eu quero colocar órgão de administração direta com a natureza X, enfim, às vezes tem isso. Então, você coloca o valor de amostra aqui. E aí, confirma. Beleza. Então, o restante, como é que você vai seguir? Vamos seguindo, eu vou fazer agora mais rápido, tá? Então, agora o próximo. Órgão. Vou inserir. Isso foi só uma coluna. Faltou. Isso, esse foi só uma coluna. Mas aí depois que você pega direitinho, é mais rapidinho. Porque aí você vai colocar, ó, digite. Aqui, órgão tem vários, né? Digite o código. Bom, você pode colocar um textozinho assim, meio que auto-explicativo. Obrigatório? Eu vou obrigar no template para não ter complicação. Ele é o quê? Classificador. Vinculação. Ele não é item da receita. Ainda não estou falando dos itens, ainda estou na identificação. Então, é a receita. Ele é a receita, olhando para o documento, o órgão, ele é a receita. Então, a receita do vinculação, item da classificação. Tipo, texto. Vamos utilizar sempre texto, a menos que seja algo como data. Aí sim, data você pode deixar ele mais específico, mas do contrário, a gente sempre utiliza como padrão o texto. Tipo de vinculação, só aparece o código aqui, que é classificador. Venho aqui e pesquiso, ó, nome, contém, ó, como eu falei, tem outras opções, órgão 2, órgão orçamento, esse caso aqui é o órgão. Ah, William, mesmo assim, como é que eu sei que realmente é órgão? Eu quero validar que eu estou selecionando o órgão. Aí é uma validação um pouquinho mais. Você precisa de ter acesso à estrutura classificatória. Estrutura classificatória. Essa identificação é uma estrutura classificatória. A estrutura classificatória, ela permite ao usuário, ela dá uma flexibilidade ao usuário. Então, eu posso alterar. Isso aqui não é um campo fixo dentro da funcionalidade. O usuário pode configurar e alterar isso, não precisa ser customizado. Mas tem a observação que eu falei para vocês da estrutura classificatória. Não se altera a estrutura classificatória no meio do exercício. São poucas situações que isso pode ser realizado, tá? Documentos alterou a estrutura classificatória no meio do caminho, você pode dar problema em todos os documentos gerados antes, em relatórios, em outras funcionalidades. Então, ó, quero saber essa estrutura classificatória. Eu vou procurar aqui na estrutura, nome, campo, contém, receita. Receita LDO. Tá aqui, ó. Receita LDO. São 3 classificadores. Então, o classificador é tipo de administração e órgão. Se esse órgão aqui fosse esse órgão 2, aqui, nessa visualização, estaria órgão 2, porque aqui é exatamente a forma com que ele aparece aqui, ó. Vai aparecer na estrutura classificatória. Então, se na estrutura classificatória é só órgão, isso quer dizer que eu tenho que utilizar o órgão 25 e não o órgão 2 aqui, que é esse código muito 2. Selecionei o órgão, coloco um valor de amostra,
colocar 1499. Se isso aqui é posição 1, posição 0, coluna A, posição 1, coluna B. Aí a gente vai inserir o próximo. Qual é o próximo? Unidade orçamentária. Unidade orçamentária. Digite código da UOL. Quero deixar obrigatório. O tipo é classificador. Ele ainda não é um item nesse caso, tá? Depois ele vai virar um item da receita quando a gente alterar a funcionalidade descendo a unidade orçamentária para baixo. Então, por exemplo, o template da proposta da LOA já está pronto. A gente está fazendo da LDO. Mas o da LOA, a gente também vai alterar lá na LOA, essa unidade orçamentária que na LOA está em cima vai virar item. Da mesma forma, o órgão que também está em identificação vai virar item. Então, o que você vai ter que fazer dentro do template? Vai ter que alterar esse template, vir aqui na unidade orçamentária e vai colocar ele como item da receita. Então, ele não passa a ser mais lá da identificação. Hoje ele está na identificação aqui na LDO. Então, preciso selecionar qual? Receita. Ele não é item ainda. Então, item da classificação, texto por padrão, código é o que vai estar aparecendo como classificador sempre. E aí eu vou colocar aqui código, clica na lupinha, contém unidade orçamentária. Unidade orçamentária. Não quero acrescida nem decrescida. Unidade orçamentária. Unidade orçamentária. Ok, agora vamos inserir um de classificação. Então, finalizei os três, vamos para os itens. O primeiro é o que? Esfera. Esfera. Só um exemplo. Obrigatório. Ele é o quê? Classificador. Só que agora a gente está tratando do quê? Item da receita. Então, item da receita, item de classificação, que é o que aparece, texto, código. Então, da mesma forma, clico, seleciono a esfera, nome contém esfera, e coloco aqui um valor de amostra, esfera 10. Oi. Aí, William, só naquela máscara lá, só tirar uma dúvida na máscara. Esse finalzinho é o número de dígitos aqui embaixo, né? E esse início aqui, o que significa? Esse aqui é quando é a posição dele. Aqui é só uma questão de ser texto, né? Então, quando ele é texto, então ele aceita minúsculo, maiúsculo, numérico, e aqui é a posição dele. Se tiver, que nem é no caso lá da unidade orçamentária, ele vai ser com tamanho, a posição, isso é uma informação dentro do banco, tá? O que você vai olhar mesmo é o tamanho aqui, ó. Se tiver um pontinho aqui, se tivesse outro com ponto, aí você teria que colocar o ponto também. Então, sempre qual é o tamanho? É esse daqui. Aí, por exemplo, aqui no tamanho da unidade orçamentária, ó, ele é somente um sequencial, não tem um ponto dividindo ele, porque se eu tivesse um ponto, ele poderia ser, aqui são 5 dígitos, o ponto ele pode ser isso. Então, eu tenho 3 dígitos, que é o meu código de fonte, mas tem que ser do tamanho 1,
aí vem um ponto, e o outro tem que ser de tamanho 2. Entendeu? Se tivesse mais um pontinho em 3, vamos pegar 6, que é com detalhamento da fonte. Ó, pronto, detalhamento da fonte. Eu selecionar aqui o detalhamento código. Código. Sem detalhamento. Ó, esse aqui, o que ele está falando? Ele precisa de 1 ponto, 500 ponto, 2 dígitos, ponto, 6 dígitos, 1, 2, 3, 5. Então, o detalhamento da fonte tem como complemento a fonte. Aí ele tem que ter essa estrutura. Então, 6, 2, 1, separado por ponto. Ok, esfera. E aí vocês vão selecionar cada um desses classificadores, vai procurar a natureza da receita, identificação, fonte, tipo, detalhamento, regra de dedução. E aí tem essa aqui do ano. Eu vou mostrar logo essa aqui do ano para vocês. Então, valor. Esse daqui, ele vai dar como campo livre. Deixa eu só ter certeza. Esse aqui tá proposta. Então, esse valor, ele é um campo livre. Livre porque o usuário vai lá e digita essa informação. Ele é um campo livre. Não tem uma máscara, não tem, tipo, você não tem que informar acima valores com 5 dígitos. Você tem que informar o valor que pode ser, que tem um tamanho variável e é livre para que o usuário escolha. Não tem pré-cadastro, não tem nada. Então, ele é livre. Onde que ele fica? Fica no item da receita, lá nos itens. A vinculação dele. Aí isso aqui foi criado no banco de dados. Temos aqui do valor FMT. Eu não sei o que é esse FMT. 1, 2 e 3. Então, isso aqui é o valor do ano corrente. Aí é o valor do segundo ano, do terceiro ano e do quarto ano. Selecionei aqui o valor. Ele já vem automático, já definido que o tipo dele, você nem escolhe, ele é do tipo decimal. Então, eu tenho que informar valores, se eu tiver que informar decimal, assim, então você vai colocar dessa forma. Porque poderia ser o quê? Um inteiro. Inteiro é isso. Decimal, então esse é do tipo decimal. O seu valor de amostra, você pode colocar o seu valor de amostra, mas tem que colocar com as casas decimais. Para poder mostrar que é permitida a casa decimal. No caso, quem quiser colocar assim, tá, também. Essa questão de centavos também, mas eu acho que isso é configurado na funcionalidade. Então, eu vou aqui e informo. O valor de amostra, ó. Tentei informar o valor de amostra diferente da máscara. O que aconteceu? Ele não vai aceitar. Não vai aceitar. Por quê? Porque não tem o ponto. Você não tem que colocar esse ponto. Então, é só casa decimal. Feito o... Depois que você tiver inserido todos os itens na sua ordem, o que vocês vão fazer? Gerar ele. Ah, William, gerei errado. Esfera era para ser, supondo que esfera era para ser antes, depois do OR. Você vai selecionar ele, você vai subir ou você vai descer. Tá? Então, se você colocou na ordem errada, não precisa pagar para colocar na ordem certa. Só basta selecionar e subir ou descer. Essa importar e exportar,
você consegue já exportar o que eu montei aqui, ó. Você consegue exportar, ele gera esse arquivozinho aqui. Peraí, gente, só me dá uma mensagem, porque eu tenho que entrar numa outra reunião, mas eu vou falar que eu vou trazer um pouquinho. Isso aqui é caso ele gera, quando eu cliquei lá em exportar aquelas colunas, ele gera isso aqui. Você não tem que alterar nada, nada do que está aqui. Porque se você quiser incluir, importar, vamos supor que você vai fazer também a configuração das receitas da LOA, e tirando a identificação, ou às vezes até mesmo a própria identificação, é tudo igual, a mesma estrutura. Só que ele só vai, a diferença é porque eu tenho que ter aqui no contexto de LOA, e não pode ser no contexto de LDO. Mas as colunas são as mesmas. Então, para que você não tenha que inserir isso de novo, porque às vezes tem funcionalidade que você trabalha com muitas linhas aqui, muitas colunas, na verdade. E aí, se você já tiver um arquivo, exportar e depois vir aqui e importar, ele já vai trazer essa mesma estruturazinha aqui já pronta, de acordo com o que você preencheu. Entendeu? Essa parte aqui, Felipe? De importar e exportar. Por exemplo, você acabou de Isso. fazer isso, aí você pode exportar e numa próxima funcionalidade você importa ele, é isso? Isso, você pode exportar, e se você for exportar para a finalidade de inserir um outro template, que as colunas do arquivo são todas iguais, ou seja, os classificadores são iguais, ou quase tudo é igual, você vai ter que alterar um ou outro. Então, por exemplo, deixa eu excluir isso aqui, que eu exportei para utilizar. Aí vamos supor que eu quero excluir. Vou cancelar aqui. Vai ser descrição, receita dela. Receita dela. Arquivo. Avançado. Formato XLS. Vou importar. Eu não tinha exportado. Eu estou inserindo um novo template, só que eu vou fazer para outra funcionalidade. Só quero aproveitar para não ter esse trabalho de inserir, porque são classificações iguais ou são muito similares. Vou aqui, seleciono itens do template. Está aqui. Entendeu? Então, supondo, eu não vou salvar aqui, tá? Esse aqui é ambiente de homologação 2025. Eu vou deixar você se divertir aqui um pouquinho com ela para você aprender. E aí, qualquer coisa que você vai me falar. Mas vamos supor aqui que eu queira. Deixa eu, pronto. Vai fazer isso, vai inserir uma proposta, um template de proposta de receita LDO em 2025 e 2024 você quer inserir lá também. Porque com essa base, ela foi limpa, 2024 também não tem. O template sempre é por exercício. Aí nas migrações de dados a gente migra os templates também para não ter que configurá-los novamente. Mas nesse caso que você quer testar 2024 também. Então, depois que você já fez o template em 2025, você vai lá e exporta, né? Você exporta aqueles itens e importa que nem eu fiz aqui. Que aí você não precisa ter o mesmo trabalho
nos dois exercícios, entendeu? Aqui, ó. Receita importante, arquivo, avançar. Aí, supondo que você já fez em 2025, agora você vai ter que fazer em 2024, que você também quer testar alguma coisa lá em 2024, só para pegar aí uma eventual necessidade. Isso se aplica a qualquer outra necessidade em que você tenha nessas colunas do arquivo, os classificadores são iguais ou similares, porém a funcionalidade ela é diferente. Então, para ganhar tempo, você só pode exportar o do que você já fez, você vai clicar, vai exportar, e quando estiver inserindo uma nova, você vai clicar em importar. Que aí você já tem os itens aqui importados, e só fazer a edição, nesse caso aqui dessa funcionalidade específica, não tem tipo de administração. Você vem, escolhe o tipo de administração, que eu acho que tem que salvar, se não está permitido. E continua a sua configuração. Alguma dúvida? Eu acho que a dúvida talvez surja quando você estiver fazendo o template. Não, então, ok, Felipe. Eu vou deixar então para que você faça esse template de 2025. Se você até quiser que eu dê uma olhada, mas o melhor teste vai ser você apanhando um pouquinho com as mensagens de erro. Então, faz a configuração, tudo direitinho. Como eu tenho que entrar em outra reunião, depois eu explico para vocês a questão dos dados internos, mas por agora não vai ser necessário, não. Então, faz aqui somente da coluna. Aí você testa lá na funcionalidade. Então, faz no exercício de 2025, se você for utilizar aqui o ambiente de 2025, e vem e tenta importar. Você cria o template, vem aqui, verifica se o template apareceu, vai aparecer o botão, beleza, apareceu. Clica nesse template, baixa e preenche ele com uma, duas linhas. Se colocar só uma linha de proposta aqui de receita para LDO, nessa estrutura aqui, tá? Só para testar. Preencheu, faz o teste de importar e vê se ele vai dar algum erro. Aí, nessa importação, que aí também, de certa forma, você pode ver, opa, ele está dando algum erro aqui, ele não está reconhecendo a unidade orçamentária, mas eu vi no template a unidade orçamentária está certa. Mas aí, quando você entra dentro do cadastro, do template, de repente, a unidade orçamentária aqui, ó, entrar, de repente, o tipo de classificador dele aqui está informado outro, está informado fonte. E aí você está informando unidade orçamentária, a coluna de unidade orçamentária, sendo que aqui dentro ele foi colocado para fonte. Entendeu? Então, é bom eu vou deixar para você fazer e não tem muito mistério, não. Assim, tirando essas coisinhas de identificar os classificadores e tal. É muito detalhezinho. Mas beleza. Vamos testar. Beleza? Então, fechamos aqui, então, pessoal. Aí, testa, qualquer dúvida, pode postar lá no grupo, aí a gente vai se falando. Aí, se der alguma mensagenzinha de erro na importação, verifica direitinho o arquivo, verifica a configuração dentro, seria até bom se desse sem querer algum errozinho, que é bom que você pega mais expertise ainda de como identificar. Mas, vamos lá. Beleza. Valeu, Ian. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.